Olá pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Eu sou o professor Sandro Caldeira e o nosso tema de hoje é sobre concurso de crimes. A gente vai falar aqui sobre concurso formal, concurso material, crime continuado, quais são os elementos que configuram essas espécies de concurso de crime e qual a consequência deles, ok? Vou trazer para você aqui agora, antes da gente iniciar, as minhas redes sociais. Você pode falar comigo aqui, ó, pelo Instagram é o @Sandro Caldeira, pelo YouTube é o Prof. Sandro Caldeira, site www.sandrocaldeira.com e o meu e-mail é o professor@sandrocaldeira. A gente começa então aqui falando efetivamente sobre o concurso de crimes, ok? Mas para a gente entender o concurso de crimes, vamos trazer aqui um conceito. O que vem a ser concurso de crimes? Como é que ele se configura? E eu trouxe para você aqui um conceito. O concurso de crimes ocorre quando a gente, mediante uma ou várias ações, várias condutas, realiza o quê? Uma pluralidade de infrações penais, uma pluralidade de crimes. Ok? Então, para eu falar em concurso de pessoas, eu tenho um indivíduo lá, mediante uma ação, ou mais de uma ação, ele acaba realizando dois ou mais crimes, duas ou mais infrações penais. Ok? Aí aqui eu falo em concurso de crimes. Uma ação, dois ou mais crimes. Mais de uma ação ou omissão, dois ou mais crimes, ok? Vamos verificar então aqui agora a primeira espécie. Bora falar aqui dela. Nós temos então, ó, recapitulando, as espécies de concurso de crime são o concurso material, com previsão no artigo 69 do Código Penal, concurso formal, previsto no artigo 70 do Código Penal, e a continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, ok? Agora sim, vamos começar a falar dessa primeira espécie, que é o concurso material. Quando é que eu tenho um concurso material? Primeiro, vamos fazer uma leitura, bora ler comigo aqui, o artigo 69 do Código Penal, que traz para a gente os elementos configuradores do concurso material. E qual é a consequência dele, ok? Vamos falar sobre isso? Leitura comigo do artigo 69. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Primeira situação. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e detenção, executa-se primeiro aquela. Então, primeira coisa que eu quero que você veja comigo, ó, é o seguinte. Depois eu vou trazer melhor esses requisitos. Mas ó, o agente, para ter concurso material ou real, o agente mediante mais de uma ação ou omissão. Então, eu preciso de um comportamento do indivíduo onde eu tenha mais de uma ação ou omissão dele. Em razão dessa mais de uma ação ou omissão, ele acaba realizando dois ou mais crimes, ainda sejam crimes idênticos ou crimes diferentes, crimes distintos, ok? Essa é a regra configuradora do concurso material. Sandro, dá um exemplo para melhorar aqui, para eu entender melhor? Claro. Vamos ver aqui o seguinte. Imagina que o indivíduo ele está numa sala e ele acabou praticando uma lesão corporal na vítima, ok? Desafeto dele, ele pegou lá uma faca e cortou o braço da pessoa, né? Deu um corte aqui no braço da pessoa e deu umas facadas no braço da pessoa, querendo machucar ela. Ok, saiu correndo do local onde ele estava, do ambiente onde ele estava, com desafeto, saiu correndo, desceu, e lá embaixo na rua, o que ele faz? Para poder fugir, ele acaba fazendo o quê? Roubando um carro. Ele vai lá, emprega violência com a pessoa, tira a pessoa do carro, entra no carro e vai embora, ok? Perceberam que ele praticou duas condutas? A primeira, inicialmente, foi a conduta da lesão corporal, e a segunda conduta foi a conduta do roubo. Eu tenho, então, duas condutas que resultaram em dois crimes, ok? Então, aqui eu falo em concurso material. Duas condutas, uma conduta de lesão, outra conduta de subtração, e eu tenho o quê? Resultado, dois ou mais crimes. Nesse exemplo, uma lesão e um roubo, ok? Agora, requisitos, então, do concurso material, quais são? Vamos recapitular comigo aqui? Vem comigo, hein? Primeiro, para ter concurso material, eu preciso que o agente pratique mais de uma ação ou omissão. Além disso, ele vai praticar o quê? Em razão dessa mais de uma ação ou omissão, ele realizará dois ou mais crimes. Fechado? Aí eu dei o exemplo lá da lesão corporal e do roubo. Primeira coisa, gente, qual é a regra adotada em relação ao concurso material? Qual é a regra adotada em relação ao concurso material? O que é feito
quando nós falamos que o indivíduo praticou tantos crimes em concurso material? Primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: a regra adotada é o que nós chamamos a regra do cúmulo material. Regra do cúmulo material. Então, a regra adotada em relação ao concurso material é o cúmulo material. O que isso significa, Sandro? Ou seja, qual é a consequência? A consequência é que as penas dos crimes são somadas. Como assim, Sandro? Imagina aqui o seguinte, deixa eu sair daqui para poder fazer o negócio. Imagina que o indivíduo teve, então, a lesão. A lesão, digamos que o juiz tenha condenado a lesão a 2 anos. E aí depois teve o roubo. O roubo condenou a 4 anos. Os 2 crimes foram praticados, fez o cálculo da pena da lesão, fez o cálculo da pena do roubo, e aí esses crimes foram praticados em concurso material. Eu já sei que a regra adotada é a do cúmulo material, segundo a qual as penas são somadas. Então, eu vou somar então apenas os 2 crimes aqui que o juiz encontrou na sentença. 2 anos da lesão, 4 anos do roubo. Então, quantos anos ele cumpre aqui? 4, 6 anos. Concurso material, ele vai cumprir 6 anos de pena aqui. Ok? Por quê? Porque as penas são somadas quando eu falo aqui em concurso material. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos prosseguir? Esse concurso material pode ser de 2 situações. Eu posso ter o concurso material homogêneo ou o concurso material heterogêneo. Isso já caiu na prova, Sandro? Já. Então fica ligada nisso, tá bom? Vamos aqui ver, concurso material homogêneo e o heterogêneo. O que é isso, né? Quando é que eu tenho um concurso material homogêneo? O homogêneo ocorre quando os crimes praticados, né, pelo agente são crimes da mesma espécie. Então, por exemplo, o indivíduo praticou lá, digamos que ele tenha praticado 2 furtos ou 2 lesões, lesionou a vítima na sala onde eles estavam, saiu correndo, e lá embaixo ele também fez o quê? Para fugir, ele lesionou uma outra pessoa, empurrou a outra pessoa, a pessoa caiu e se machucou toda. 2 lesões corporais, concurso material. Material o quê? Homogêneo, porque os crimes são do mesmo bem jurídico, são crimes aqui idênticos, né? Eu tenho, então, o seguinte: essas penas das 2 lesões serão somadas. Tranquilo? Pegou até aqui? Está acompanhando? Agora, a gente prossegue. E o concurso material heterogêneo? O concurso material heterogêneo, por sua vez, vai ser aquele em que os bens jurídicos, né, violados são de natureza diferente. Então, digamos, imagina aqui o seguinte: o agente, ele, dentro daquelas 2 condutas que ele praticou, tá? Ele praticou, então, uma lesão corporal aqui, depois desceu fugindo ali, ainda pegou um carro, roubou um carro para ir embora. Perceberam que os bens jurídicos são de natureza diferente? Um é a integridade física e o outro é o patrimônio. Lesão e roubo. Trata-se de concurso material, porque ele, mediante 2 ou mais ações, realizou aqui o quê? 2 crimes, né? 2 ou mais crimes, nesse caso, 2 crimes. E então é um concurso material. Só que é um concurso material o quê? Heterogêneo, porque os bens são de natureza diferente. O que eu vou fazer aqui nesse caso? Isso é concurso material, só umas penas também do mesmo jeito. Tranquilo? Fechado? Então, concurso material homogêneo, crimes. Não, peraí. No concurso material o homogêneo, os bens violados são da mesma natureza. Ok? Ao passo que, no concurso material heterogêneo, os bens violados são de natureza distinta. São de natureza diversa, ok? E aí eu tenho aqui, então, o concurso material homogêneo e o heterogêneo, certo? Aí eu tenho aqui o seguinte: digamos que, nesse até exemplo que eu dei é isso, né?
Eu tenho o crime de lesão, cuja pena é detenção, e tenho o crime de furto, cuja pena é reclusão. Ok? Concurso material, somei a pena dos dois. Qual pena que vai ser cumprida primeiro? De reclusão ou de detenção? Nessa situação, o próprio artigo fala para a gente, na parte final do 69, ele traz essa resposta para a gente. Vamos fazer a leitura comigo? Vem cá, ó. Olha o que ele diz. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, como foi esse exemplo, né? Lesão corporal em concurso material com furto, com roubo, perdão. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, ou seja, primeiro executa qual? A de reclusão e depois passa para a de detenção. Fechado? É assim que vai funcionar, ok? Até aqui tranquilo? Bora prosseguir, né? Vamos lá então. Agora, nós vamos falar de uma outra espécie. Visto aqui a questão do concurso material, não tem grandes dificuldades o concurso material. O indivíduo, mediante então, duas ou mais ações, duas ou mais condutas, acaba realizando dois ou mais crimes, idênticos ou não, tá bom? Regra adotada, como material, qual é a consequência, portanto? Somatório das penas. Fechado? Lógico que o concurso material para o réu não é bom, porque eu vou somar penas. O cara cometeu lá 7 crimes em concurso material. Eu tenho o que aqui? Só mais 7 penas, vai dar um penão, né? Então não é muito bom para o réu concurso material. Agora a gente vai falar de uma outra espécie de concurso de crimes, que é o concurso formal, ou ideal de crimes, que é o artigo 70 do Código Penal. Esse já é melhor para o réu. Vamos ver por quê? Vamos começar a analisar aqui o seguinte, ó. Quando nós falamos em concurso formal, ou ideal de crimes, ele está previsto, então, no 70. E ele diz aqui o seguinte, ó, vamos ler comigo? Quando o agente, mediante uma só ação. Olha, já começou a diferença aqui em relação ao concurso material. Enquanto lá no concurso material o agente realiza duas ou mais ações, que resultam em dois ou mais crimes, aqui não. Aqui o indivíduo pratica o quê? Uma só ação ou omissão. E dessa uma só ação ou omissão, ele pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não também. Ok? Então, eu já começo a ter de cara uma diferença aqui no concurso formal ou ideal de crimes. No concurso formal, então, a gente pratica uma só ação ou omissão. E dessa uma só ação ou omissão resultam dois ou mais crimes, idênticos ou não. Certo? E aí, Sandro, beleza, o que vai acontecer se for concurso formal? Aí diz aqui, ó, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Ou, se elas forem iguais, somente uma delas, mas aumentado em qualquer caso de 1/6 até metade. Olha que interessante isso, né? Aí vem a parte final. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa, e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Beleza, vamos ver essa primeira parte aqui, tá? Quando eu falo em concurso formal, o que eu tenho aqui no concurso formal? O indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, que resultam dois ou mais crimes, ok? Então, o indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, acabou praticando dois crimes. Dá um exemplo, Sam? Dou, claro. Imagina o seguinte, eu tenho meu desafeto. Eu estou olhando meu desafeto e quero matar meu desafeto com um tiro. Miro no meu desafeto e pá, atirei no meu desafeto. O tiro acertou meu desafeto, transfixou meu desafeto, e aí o tiro saiu do corpo, né? Saiu pelas costas, e acabou batendo numa outra pessoa que não tinha nada a ver, que estava ali perto dele. Pá, bateu na outra pessoa. Matou o desafeto. Eu matei o desafeto, mas matei uma outra pessoa também. Com uma só ação, e eu realizei dois crimes, dois homicídios. Eu tenho um homicídio doloso em relação ao meu desafeto e um homicídio culposo em relação àquela pessoa que estava ali, que eu nunca iria acertar, nem tinha visto ela. Ok? Então são dois crimes. Percebeu que isso é um concurso formal? Porque eu pratiquei uma só ação e que dessa uma só ação resultou aí dois crimes, duas infrações, dois homicídios culposos. Aliás, dois homicídios, um doloso e outro culposo. Ok? A gente fala aqui em concurso formal. Beleza, Sam, eu entendi isso. Quais são? Depois eu volto para melhorar as outras questões. Eu só quero focar aqui no concurso formal, que é o concurso formal próprio, né? O normal. Eu preciso, então, que o agente pratique uma só ação ou omissão, ok? Uma só ação ou omissão. E realização de dois ou mais crimes. Realização de dois ou mais crimes, certo? Aqui eu tenho, então, a realização de dois ou mais crimes para eu falar em concurso formal.
Esse é o concurso formal próprio, né? Propriamente dito. Como é que funciona a situação do concurso formal? A regra adotada qual é? Qual a regra que eu adoto em relação ao concurso formal de crimes, ou ideal de crimes? A regra adotada é a chamada de exasperação. Vamos anotar aqui. A regra adotada, portanto, é a da exasperação. Regra da exasperação. Ok, Sandro, o que é isso, hein? O que acontece? Olha o que diz. A consequência da aplicação da exasperação é a seguinte: a aplicação da pena mais grave, se forem distintas, se as penas forem diferentes, aumentada de 1/6 até metade. Como assim? Explica melhor, Sandro. Claro. Imagina o seguinte: eu não dei aquele exemplo de eu ter tirado o meu desafeto e com um tiro só, com uma única conduta de ter, onde eu queria matar só meu desafeto, eu matei meu desafeto e matei uma outra pessoa, 2 crimes de homicídio, um doloso e um culposo, não é isso? Uma só ação, 2 ou mais crimes. O que eu tenho aqui, gente? Nesse caso, a gente aplica no concurso formal próprio o que nós chamamos de regra da exasperação. O que é isso, Sandro? Imagina então aqui o seguinte, ó. Digamos que eu tenho aqui o homicídio doloso e o homicídio culposo, ok? Então, digamos que o homicídio doloso tenha dado uma pena aí de 10 anos e o homicídio culposo uma pena de 3 anos, tá bom? Beleza. O que acontece aqui, gente? Como é que vai funcionar a situação do concurso formal? Na realidade, deixa eu mudar a cor aqui, o juiz vai pegar a pena. Ele vai fazer o cálculo das 2 penas, ok? Fez lá, então, o homicídio doloso deu 10 anos, o culposo deu 3 anos. O que ele vai fazer? Como é concurso formal, ele vai pegar a pena de um só dos crimes. O cara só vai cumprir a pena de um só dos crimes. Como assim, Sandro? Assim? Se as penas forem iguais, ele pega qualquer uma delas. Se as penas forem diferentes, como é o caso, uma de 10 e outra de 3, ele pega qual? O juiz vai usar qual pena? A de 10 anos. Então ele esquece a de 3, ok? Pega a pena de 10 anos e sobre essa pena de 10 anos vai incidir um aumento de 1/6 até metade, ok? Entra aí um aumento de 1/6 até metade. Então, digamos aí que eu tivesse... Vou até mudar aqui. Digamos que a pena do homicídio culposo... Não, tá bom essa aqui mesmo. Então, o que eu quero dizer para você? Nós temos aqui uma situação de exasperação. Tá? Digamos que, então, eu pego essa pena de 10 anos, vou aumentar aí de 1/6, sei lá, vamos colocar aqui, ficaria 1/6 de 10. Daria quanto aqui, então? Dá 1 ano e 6 meses, né? Mais ou menos isso. Então, daria, então, aqui 11 anos e 6 meses, tá? 11 anos e 6 meses. Aplicando a regra da exasperação. Ok? Ficaria nisso. Agora, atenção para uma questão aqui. Você percebeu que isso aqui é melhor do que somar as penas? Que a exasperação, ou seja, o concurso formal, essa regra da exasperação, a intenção é que ela seja mais benéfica para o réu, ao invés de somar as penas? Então, aqui, ó, deu 11 anos e 6 meses. Se eu somasse as penas, dariam 13 anos. Então, ele cumpre menos tempo através da exasperação. Entendido? Só que atenção, porque tem uma pegadinha aqui. Se por acaso ficar constatado pelo juiz que ou seja, que aplicar a regra da exasperação, fazendo esse raciocínio que eu acabei de fazer, se eu aplicar a regra da exasperação, a pena vai ficar maior do que ficaria se eu somasse as penas, o que você acha que a gente vai fazer para o direito penal, que é uma mãe? Ao invés de aplicar a exasperação, que ficaria pior para o réu, eu somo as penas. Sandro, dá um exemplo? Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo simples aqui, tá? Digamos que o juiz, eu vou mudar aqui agora, digamos que a pena, nesse caso agora, do homicídio culposo, não tenha sido uma pena de 3, tenha sido uma pena de 1. Opa, 1 ano. Ok? Pena de 1 ano. O que acontece aqui? Nós temos, na realidade, digamos que a pena, então, do homicídio doloso foram 10 anos e o culposo 1 ano. Se eu aplicar a regra da exasperação, eu só usaria a pena de 10, aumentaria aqui de 1/6, daria 11 anos e 6 meses. Agora, eu vou ver o seguinte, então dá 11 anos e 6 meses aplicando a exasperação. E se eu somasse as penas? 10 mais 1 daria 11 anos. É melhor para o réu cumprir 11 anos ou 11 anos e 6 meses? 11 anos. Percebeu que, nesse caso, a exasperação vai ficar pior para o réu, vai ficar mais grave? Nesse caso, o legislador diz o seguinte, olha,
Se ficar demonstrado que aplicando a exasperação a pena vai ficar pior para o réu, você soma as penas. Então eu somo as penas, aplico o cúmulo material, porque o réu cumpre menos pena. Isso está onde, Sandro? Vou mostrar agora. Olha o artigo 70, parágrafo único do Código Penal. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69, ou seja, a pena do concurso formal não pode exceder a pena que seria cabível através do somatório. Então, isso é chamado de quê? De concurso material. Material benéfico. Concurso material benéfico. Eu tenho, então, aqui o chamado concurso material benéfico. Justamente por quê? Porque eu vou somar as penas, porque somando as penas, o que vai acontecer? Vai ficar menos pena para o réu cumprir, ok? Isso é uma exceção. Mas cuidado, você acha que já caiu na prova? Já caiu na prova, mais de uma vez. Então fica ligado, fica ligada, porque isso pode se repetir, tá bom? Normalmente, somar as penas é pior para o réu do que aplicar o princípio da exasperação, a regra da exasperação. Mas, se aplicar a regra da exasperação, constatar que a pena vai ficar maior para o réu do que ficaria se somasse, a gente faz o quê? Esquece a exasperação e aplica, nesse caso, apesar de ser um concurso formal, aplica a regra do cúmulo material. Eu vou somar as penas. Não vira concurso material. Continua sendo aqui concurso formal. Mas, porque o legislador previu isso, a gente vai fazer uma regra do concurso material benéfico, ou seja, isso vai se transformar aqui no concurso material benéfico, tá bom? O concurso formal também, por sua vez, pode ser homogêneo ou heterogêneo. O que é o concurso formal homogêneo, Sandro? É aquele concurso material cujo bem jurídico tutelado, cujos bens são da mesma natureza. Ao seu passo, eu tenho aqui Então, por exemplo, né, o concurso formal homogêneo. Eu dei o exemplo ali de um homicídio, 2 homicídios. É um exemplo de concurso formal homogêneo. Ainda que seja um doloso e outro culposo, o bem é o mesmo, que é vida. Agora, e um concurso material heterogêneo? O heterogêneo é aquele concurso formal cujos bens jurídicos tutelados, protegidos, são de natureza diferente. Então, digamos que eu tivesse atirado no meu desafeto, atirei no meu desafeto, atirei nele, o tiro pegou, transfixou nele e bateu no braço de uma pessoa que estava passando ali. Um homicídio e uma lesão, não é isso? Eu tenho, então, o que aqui? Um bem vida e outro bem integridade física. São bens diferentes, bens jurídicos distintos. Concurso formal, o quê? Heterogêneo. Fechado isso? Tranquilo? Bora lá então, a gente continua. Hein? O concurso formal também, por sua vez, pode ser um concurso formal próprio, também chamado de perfeito, ou concurso formal impróprio ou imperfeito. Sandro, onde é que isso está? Tudo está no artigo 70, tá bom? O concurso formal próprio está na primeira parte do 70 e o impróprio está na parte final do artigo 70. Com relação ao concurso formal próprio, você já sabe, não tem novidade. Né? O indivíduo, então, é o início do artigo 70 que nós vimos. O indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, realiza 2 ou mais crimes, idênticos ou não. E ele tem o quê? Unidade de desígnio. O que é isso, Sandro? Ele quer a mesma coisa. Ele quer uma coisa só. Então, digamos, eu quero matar o meu desafeto. Atirei no meu desafeto. Aí acabou que a bala transfixou o meu desafeto e acertou uma outra pessoa. Mas eu não queria isso, eu só queria o meu desafeto, percebeu? Então eu tenho uma conduta com 2 ou mais resultados, sendo que eu só queria um resultado. Eu tinha unidade de desígnio, minha intenção era uma só. O que eu tenho aqui? O concurso formal próprio, ou seja, é o concurso formal propriamente dito. Agora, nós temos também o concurso formal impróprio. O concurso formal impróprio está na parte final do artigo 70. O que é isso aqui? Vamos voltar aqui, ó. Ó, é isso aqui. Deixa eu mudar a cor. Ó. No concurso formal impróprio, começa daqui. Ó. As penas. Ó. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa, a ação ou omissão do agente for dolosa, e os crimes concorrentes, ou seja, os crimes que aconteceram, resultam de
desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. O que é isso, Sandro? Quando eu falo em desígnios autônomos, o agente, então, mediante uma só ação ou omissão, realiza 2 ou mais crimes, idênticos ou não, mas ele possui desígnios autônomos. Aqui eu falo em concurso formal impróprio. Sandro, primeira coisa, o que é o desígnio autônomo, rapaz? Mole. Desígnio autônomo é intenção autônoma, intenção distinta. O sujeito, então, com uma só conduta, com uma só ação, ele quer 2 ou mais resultados. Ele consegue constatar, idealizar e querer os 2 resultados, ou mais. Vamos dar um exemplo? Digamos que eu estou vendo o meu desafeto e estou vendo um outro desafeto passando ali perto dele. O que eu faço? Cheio de desafeto, né? Eu pego, então, a minha arma e faço o quê? Nesse caso, pego a minha arma. Ó, vamos pegar aqui. Opa. Vou voltar aqui. E vou atirar no meu desafeto, né? Então, que é essa parte final aqui que a gente está falando do artigo 70. Produção, me vê uma arma aí, então. Passa para cá uma arma. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho, então, aqui o seguinte. Estou armado. Peguei, então, aqui, ó, minha arma aí. Vou atirar no meu desafeto, ok? Vou atirar no meu desafeto. Estou vendo que o meu outro desafeto também está passando ali atrás, dos 2. Vou matar 2 coelhos com a cajadada, com um tiro só. Pego, então, com um tiro só. Atirei no meu desafeto. Bateu no meu desafeto. Pá! Transfixou meu desafeto. E bateu no meu outro desafeto que estava lá atrás. E eu queria isso. Eu tinha intenções distintas em relação a cada um dos meus desafetos. E aí o que vai acontecer? Isso é concurso também formal, porque teve uma só ação. Só que percebeu que o indivíduo tinha intenções distintas, ele tinha o que nós chamamos de desígnios autônomos. E aí o que vai acontecer? Nesse caso, em se tratando de concurso formal próprio, o que a gente faz? O concurso formal próprio é a regra da exasperação. Vou dar a cor aqui. No concurso formal, exasperação. No concurso formal impróprio, não. No concurso formal impróprio, eu não aplico a regra da exasperação. Eu aplico a regra do cúmulo material. Por que, Sandro, que vai ser a regra do cúmulo material? Porque, nesse caso, o legislador previu isso expressamente no próprio artigo 69, perdão, no 70. Bota, ó, as penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, ou seja, cúmulo material, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes, ou seja, aqueles crimes que aconteceram, resultam de desígnios autônomos, de intenções distintas do indivíduo. Ok? Esse é o que nós chamamos de concurso formal impróprio. Vamos dar um exemplo aqui? Ó, olha aqui a questão. João, com a intenção de matar Maria, que estava grávida de 8 meses, e ele sabia disso, claro, com barrigão de 8 meses não tem jeito, desfere várias facadas em sua nuca, ok? Então, você imagina a situação. O cara vai lá na Maria. Maria está grávida. Maria está grávida. E ele pega, então, pá, na nuca dela. Pá, 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 pá. E aí, o que acontece com todas as facadas? Né? Sentou faca na cabeça da Maria. A Maria vai lá e Maria morreu com a faca. E aí, o que acontece? O filho nasceu. Nasceu e também. E aí ela pede, né? A criancinha está morrendo. Morreu. Morre Maria e morre o feto. Os 2 morreram. O que vai acontecer aqui? Como é que fica esse crime? E aí? Fala comigo. O que eu tenho aqui? Primeira coisa, gente, vamos analisar isso aqui. Ó. Então, João, como é que fica o crime de João? João, ele queria matar Maria, beleza? Então, dolo de homicídio para ele. E ela estava grávida. E ele sabia que ela estava grávida. E ele deu as facadas na nuca dela, sabendo que, gente, aí sabendo que você vai matar uma pessoa grávida, uma mulher grávida,
o feto morre junto, né? 99% de chance de morrer. Então eu tenho o que aqui? Ele teve dolo direto em relação a Maria e pelo menos dolo eventual em relação à morte do feto. Então ele tinha desígnios autônomos aqui. Percebeu que ele cria as duas coisas? Então o que vai acontecer aqui? Ele responde por um homicídio e por um crime de aborto. São dois crimes diferentes, ok? E vai ter o que aqui? Como foi uma só ação, com as facadas ele matou os dois, é uma só ação, omissão com dois resultados, dois crimes, um homicídio e um aborto, vai ser concurso formal. Mas é concurso formal próprio? Não, é o concurso formal impróprio. Por quê? É o impróprio porque, na realidade, ele possuía desígnios autônomos. Tranquilo isso? Fechado? Então, ó, só recapitulando aqui, o concurso formal homogêneo, os crimes decorrentes da conduta única são da mesma espécie. Então, homicídio, homicídio. Heterogêneo, os crimes são de espécies distintas, homicídio e lesão. O próprio perfeito ou normal, concurso formal, né? O agente, apesar de realizar, de atingir aí dois ou mais resultados, não age com desígnios autônomos, ele tem uma intenção só. O impróprio, imperfeito ou concurso anormal, o agente age com aquela única ação que resultou em dois crimes ou mais, ele age com desígnios autônomos, ok? Tranquilo para isso? Fechado? A gente não para por aqui não, a gente continua falando sobre concurso de crimes no nosso próximo bloco. A gente já volta, não sai daí não, foco na missão.